E aí, pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo, aguardando o Marcelo entrar. Só um minuto. "28 atos em Atos". Hoje a gente entra em Atos 19. Pai, hoje é Atos 19. Aproveitando para chamar o pessoal. Você que já entrou também já vai aproveitando aí, chamando o pessoal. Tá participando com a gente. 28 atos em Atos, Atos 19. Já vai abrindo aí a tua Bíblia. Senta o dedo no aviãozinho aí, como diz o Marcelo. Rapaz, ele tá empolgadão hoje, hein? Tá. Empolgadíssimo. E eu tô sem óculos já, de novo. Eu também. 19º ato? 19º ato. Em Atos. Exatamente. Paulo em Efésios. Fala Cláudia, aí, queria pai. pedir desculpas aí. Pedir desculpas pra galera também. Quem atrasou foi eu. Eu Ah, atrasei. mas acontece, eu já atrasei várias vezes. Me perdi na hora Pontualmente, da meio de inscrição. Eu 5. estava ali. Oi, o velhinho. Oi, pai. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sei. Foi. Foi, pai. Eu que Viu? Tá lá. reclamando. Tá reclamando aqui. Já. Tá reclamando do quê, pai? De tu, Cláudia. Não cuida dele É? direito. Já tomou café da manhã já, meu velho? Já vou quase almoçar já. Eu vim almoçar a primeira palavra. Aí, ó. Ó como tá esperto, ele já sabe até onde sentar, ó. Tá vendo? Ó, sozinho, ó. Viu? Uau! Fala assim. Fala, eu vim participar, fala. Você vai falar da palavra, pai? Vai, viu? Ele vai falar da palavra, Marcelo. Ele tá Certo pronto dia, pra isso. certo dia, certo Não, dia, vai lá pra frente. certo dia. E foi a primeira vez que eu vi. Meu pai sempre foi um homem muito duro. Ele sempre foi um homem muito sério, como eu enxergava que Deus era. Eu tava lendo. Cara, impressionante esse livro que você me emprestou, Cláudia. Eu indico, super indico para todo mundo. E ele nos faz aprender demais, que é o No Olho do Furacão, né? Sim. E tem um trecho que ele fala que tem uma fotografia de Deus sorrindo, com a cabeça para trás assim, e gargalhando, né? E você logo Jesus, pensa, né? mas você acha, Uma fotografia de Jesus. isso. Você acha que Jesus não sorri? Eu imagino ele nas sinagogas, eu imagino ele conversando com os amigos dele, com os apóstolos, eu imagino Jesus Cristo sorrindo. E a Sim. gente, e a gente tem uma visão de Deus, geralmente, pelas autoridades que a gente conhece. Meu pai sempre foi muito duro, muito sério, muito pouco brincalhão, né? Ele é mais brincalhão hoje, eu acho, do que era naquela época. Que eu me lembro dele, né? Enquanto jovem. E... Eu vejo as duas partes. Eu acho que é porque, assim, eu participei mais, assim, dessas partes de brincalhão, porque eu acompanhei mais ele na igreja, mais na saídas também. Eu saía muito com meu pai. Meu pai é muito. Ele sempre foi muito brincalhão. Não tinha um atendente que não sorrisse para ele, porque ele brincava, ele sempre foi muito brincalhão. A V tá falando aqui comigo, ele sempre foi muito brincalhão também. Muito É, brincalhão, zoava muito com ela e tudo mais. Mas... E aí esse trecho
ele fala sobre Jesus Cristo brincando, sorrindo, gargalhando, brincando. E eu acho que eu me perdi no que eu ia falar. Vamos começar a live. Quando terminar, eu volto no que eu ia falar. Tá bom? E a gente vê os nossos. Tudo bem. A gente vê o nosso Pai Celestial como a gente vê o nosso Pai terreno, né? É. Como um cara assim, sério, turrão, sem brincar, né? Ah, eu vejo Jesus Cristo rindo muito, brincando muito. Você imagina ele, Marcelo, passando a vida toda séria ali, sem conversar com as pessoas direito, sem. Não, não dá. Eu tenho certeza que ele dava muitas gargalhadas, Pois entendeu? é, mas eu Eu nunca acho que tinha Jesus parado para Cristo. pensar nisso. Nunca tinha Você parado. imagina? Eu sempre parava, eu sempre imaginei é porque é o estereótipo de resultado que eu tenho, entendeu? Eu tenho esse espelho de estereótipo, de tipo. E eu talvez é por causa disso, entendeu? Porque eu via muito meu pai assim, muito pouco Uhum, no trabalho, então não se brinca, não se conversa, não se fala, sim. não se sorri, não se faz uma dancinha. E É, isso, imagino isso. Jesus Cristo sorrindo, brincando, e eu sinto ele olhando para a gente e sorrindo. Eu Sim. sinto hoje ele olhando para a gente, se orgulhando, sabe? Para a gente, todos nós, filhos dele, Uhum. olhando e sorrindo e se lembrando de uma. Peraí, que eu lembrei de uma piada aqui. Eu lembrei de uma piada aqui, vou contar. Certa vez, certo samaritano estava passando. E aí ele pensa assim, putz, ninguém entendeu, velho, a parábola, mas é super engraçado. Esse cara, se ele não se consertar, ele tá indo pro inferno. Entendeu? Eu imagino ele rindo também, ele açoitou todo mundo lá na frente da igreja, né, do templo, mandou todo mundo sair, sai, vai embora. E depois ele junto com, ó, meu pai tá concordando aqui, ó. E depois ele junto com os discípulos, né, dando maior gargalhada, né, pai? Falando assim, cara, você viu? Você viu o povo saindo correndo, desesperado ali? Caramba, foi muito hilário. Você viu o povo? Quem é esse Rapaz, Jesus? o Esse Espírito Jesus Santo é muito pirou. doido mesmo, né, velho? Porque como é que pode, velho? O Espírito Santo é muito doido mesmo. Quando ele se ira, ele vê o negócio acontecendo aí, ó. O que ele faz? Ele faz é isso aí. Ele usa a gente para fazer esse tipo de coisa. Caraca, que Espírito Santo, velho. Muito doido, velho. Eu fico imaginando Jesus falando, velho, contar uma parada pra você, velho. Olha, muito doido essa parada que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Aí ele falando, dá o papo reto aí, diz pra nós o que foi que aconteceu. Porque o cara, ele era humilde, velho. Ele era humilde, de família humilde, era um carpinteiro. Ele não era um político, não era um eloquente, não era um filósofo, não era um pensador. Ele era um carpinteiro. Ele fazia móvelzinho, consertava o pezinho do sofá. E É, ele veio consertar o pezinho do sofá e nos dar uma oportunidade que ninguém pode fazer. é verdade. É verdade. Uma O grande assunto é tão oportunidade. sério, talvez seja isso. O assunto é tão sério, mas tão sério, que eu não consigo ver ele sorrindo. Entendeu? Fala assim, não, ó. Sabe, eu vejo Jesus como aquele cara que fala assim, peraí. Aí todo mundo para. Fala assim, "Ixi, agora é sério." Entendeu? Eu, é essa visão que foi construída, Ah, mas sabe? você vê as crianças, sabe, Marcelo? As crianças querendo correr atrás de Jesus. Não, deixa eu ir até ele. As crianças teriam medo dele se ele fosse sério. E aí, deixa eu ir até ele. E aí os discípulos, não, peraí, olha a bagunça. E ele chega e fala assim, deixa aí vir a mim, os pequeninos, porque de tal é o reino dos céus. E quando ele tá falando isso, ele tá falando assim, que a adoração tem que ser sincera, a adoração tem que ser de dentro, tem que ser nessa brincadeira que as crianças têm. Então, como é que ele podia ser tão sério, tão... Você imagina a cara dele olhar assim e falar assim, opa, peraí, alguém me tocou. E ele disse, não, o senhor tá brincando, né? Ó a multidão aqui, alguém te tocou. Tocou Lá diferente. vem Jesus com as piadinhas dele. Né? É. A gente tá, não, Jesus.
Peraí, velho. É que tocou diferente, você não tá entendendo, meu irmão. Eu imagino o Pedro Tô fazendo isso. sentindo aqui, ó, saiu. E ele falando assim, tô sentindo assim, ó, tô sentindo. Saiu um trem assim de mim, ó. Foi Isso. virtude. Você não tá entendendo, Pedro? Foi Eu virtude, imagino, saiu um trem assim de mim, ó. eu imagino Aí, exatamente isso, Cláudio. Eu imagino Jesus justamente falando assim, é Pedro fazendo assim, lá vem Jesus com essas piadinhas do meu pai. Não acredito, as pai, piadinhas do meu piada pai. sem graça, alguém me tocou. E sendo aquele, sabe aquele seu liderado que ri de todas as suas piadas, que fala assim, mesmo que não tenha graça nenhuma. Eu imagino o Pedro assim, Jesus está doidão, velho. Olha só, as piadinhas dele de novo. Que alguém me tocou. É claro que tocou. Todo mundo tá tocando nós, ó. Quem tá Senhor tocando? Jesus, é por isso que o povo passa pelo Senhor e fala assim, lá vem aquele lá, comilão, beberrão, tá vendo, Jesus? É que o Senhor vem com essas ondas, aí fica difícil, entendeu? Pare com isso, rapaz. O senhor não veio aqui, seja sério. O senhor não veio aqui para que as pessoas tenham vida e tenham vida em abundância. E essa parada não é uma coisa séria, então fale sério. Você imagina o que seria o pastor Cláudio Duarte hoje? Ninguém ia levar ele a sério, né? É sério, ele foi ministrar uma pregação no outro dia. Foram Oxe, meu pai discordou de você. Ele disse, oxe, leva assim, não leva, pai? Muito, né? Leva a sério, Ele foi muito. ministrar uma pregação ali no Ulisses Guimarães, viu, Cláudio? Ele foi ministrar, o pastor Cláudio Duarte, foi ministrar uma pregação ali no Ulisses Guimarães, que ele é focado em casais, né? E aí, Sim. a chamada da pregação, sabe qual era? Ah, Stand-up com o pastor Cláudio Duarte. tá certo. Vê se esse nosso pai não tem bom humor. Claro que tem. Claro que Ele tem, tem tem bom sim, humor. É. tem sim. Então a gente precisa imaginar o nosso Deus rindo, o nosso Deus brincando, o nosso Deus batendo papo e conversando com a gente como um pai faz. Com Muito certeza. Ele, importante. ele é lindo demais. Né? Olha, havia uma época que. Eu tô voltando, mas havia uma época que eu tinha assim, um contato tão grande com o Espírito Santo que era como. Sabe quando você sente você deitar no colo do seu pai e ele acariciar a sua cabeça até você dormir ali, conversando com ele? Então, é isso. Cara, é fantástico. Não é um. Ele não é sério assim, não. Ele é sério. Ele é bem sério, sabe? Mas ele não é duro. Ditador. É, exatamente. Se ele fosse ditador, ele não dava pra gente o livre-arbítrio, né? A O escolha, filho dele, né? né? O filho Então, dele Atos errou, 19, errou, errou. já pensou? Não, tem um momento. Então, existem momentos e momentos, né? Tem um momento que na Bíblia que eu falo assim, gente, não foi esse Deus que eu conheci, não. Tipo, que Deus é esse, né? Tem momentos da Bíblia que eu fico, meu Deus, é o Senhor mesmo, né? Que tipo quando ele fala assim, Moisés, cala a boca, não vou te Mas dar isso não, já falei. todas as vezes que isso acontece, eu me remeto a um livro que eu terminei de ler ontem, que é o livro de Jó, que ele pergunta... Cara, é muito doido o livro de Jó. A palavra de Deus toda é muito doida. Mas o livro de Jó, ele é muito doido, ele é muito doido. Cara, não foi para disputar com o diabo. Eu falei sobre isso ontem. Não, com certeza não. Na Não foi verdade, assim, o Senhor uma é soberano, né, Marcelo? Ele já sabia o que havia no coração de Jó. Então, assim, ele aproveitou a inveja do diabo. Ele, primeiro que ele que aguça o diabo, né? Ele chega e fala assim: tem visto o meu servo Jó? Aí o diabo olha exatamente. assim, Deus fala assim: vou o fazer uma diabo fala parada assim: aqui para todo o resto da eternidade que vocês vão ficar impressionados. Presta atenção. Aí o diabo chega, serelepe, pimpão. Pam, 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 não sabe de nada ele. tô vindo de rodear a terra. E aí, meu Aí Deus irmão? pergunta para você: estava onde, brother?
Brother não, tava onde, diabo? É. Não, que eu tô ali de rodear a terra, vistes, meu servo Jó? E aí foi, olhou para Ele outra galera, aguça, né? voltou, olhou para outra galera e falou: lembrem-se que o que eu vou fazer a partir de agora é para reverberar na vida do universo inteiro até depois do fim. Combinado? Aí eles dão uma piscadinha assim, ó, manda bala. Aí ele fala assim, sim, mas com ele, do jeito que ele tem, tudo que ele tem. E olha só como é que é impressionante. Do jeito que ele tem, com tudo que ele tem, e o diabo querendo enganar a gente em relação a isso. Porque o que ele tinha, tudo que ele tinha, os privilégios que ele tinha, ainda assim ele queria ser igual a Deus. E aí, Igual não, ele queria ser Deus, porque igual nós devemos querer ser. Ele isso, queria exatamente. ser Deus. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, arreda daqui. E aí Deus falou assim, tá vendo? Peguei ele agora, vamos pro propósito. Aí o pessoal falou assim, então arreda, senta o dedo no botão e vai. E aí, tamo junto. Ele estava conversando com quem? Com Jesus e o Espírito Santo, que estava ali. Com Entendeu? certeza. Exatamente, falou, senta o dedo no coração aí, galera. Senta o dedo que a gente vai junto. Aí ele falou assim, então vamos embora. Oi, pode tirar tudo. Pode tirar tudo. E depois, vamos ver o que dá. Aí ele volta. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não vou falar sobre isso. E aí no final, eu acho que no final, Deus fala assim para ele, quem é o dono de tu? É tu mesmo? Ele só faz essas perguntas. Ele fala assim para Jó, Deus fala assim para Jó, vou te fazer umas perguntas, posso? E eu gostaria que você me respondesse em profundidade as perguntas que eu vou fazer para você. Você pode fazer, porque era isso, ele passou o livro dele inteiro buscando alguém que fizesse uma pergunta para ele. E ninguém fez. Deus olhava para o outro e falava assim, que os amigoszinhos, esses amigos de Jó, velho. Ô, Jó, arruma uns amigos melhor para fazer umas perguntas poderosas para tu, porque esses aí tá podre. E aí ele chega, já que ninguém vai fazer pergunta para Jó, eu vou fazer para ele. Aí fala assim, Jó, vou fazer umas perguntas aí, você me responde. De coração, me responda, mas de coração. Você foi que colocou o lumiar na terra aqui, dividindo, separando dia e noite. Foi tu que fez isso. Você estava lá na fundação dos céus e da terra? Você estava lá. Ele só faltou dizer assim, Jó, eu fiz você no 6º dia, para você não me encher o saco, para dar palpite no que é meu. Eu sou o dono da vida, eu sou o dono da morte, eu faço da forma que eu quiser fazer. Mas lá na frente ele diz, porque eu conheço, lá na frente, não no livro de Jó, porque eu conheço o seu coração e eu sei que os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, que os meus desejos são maiores que os seus desejos. Então, E você vê, Marcelo, você vê no livro de Jó que assim o tempo todo Jó responde isso, mas ele responde, eu digo assim, de conhecimento, não de sabedoria. Porque ele fala assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Então, o tempo todo ele está respondendo, só que ele está respondendo de conhecimento. Tudo bem, Senhor. É isso que o Senhor quer que eu passe? Amém. Eu vou passar, tá tudo certo. Igual as pessoas cantam as músicas, os louvores, sabendo que isso pode acontecer, e fala, até os confins da terra eu vou com o Senhor, o que o Senhor quiser que eu passe, eu passo, eu direi sim, o que eu quero é a tua graça, porque a tua graça me basta e tal, mas nunca viveu isso de intimidade com Deus. E aí, Jó chega no final e fala assim, opa, peraí, entendi. Eu conhecia Deus, mas não andava com ele. É isso aí. Né? Então, isso é fantástico. Mas a gente está em Atos 19, mas Deus queria falar 20 minutos aí com vocês a respeito de Jó, e com a gente, com certeza. Sim. E Atos 19, a gente começa falando sobre Paulo em Éfeso. É isso mesmo? Aconteceu que estando Apolo, lembra de Apolo? Em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes,
recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em quem, pois, fostes batizados? E responderam, no batismo de João. E disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. Derrama mesmo. Amém. E aí? Pode mandar lá, pode mandar lá. Em primeiro lugar, ele está reforçando. Lembra que Apolo Serei conhecia. gentil hoje. Será gentil hoje? É. O Apolo conhecia o batismo de João Batista. Isso fica bem claro lá em Atos 18. Mas ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. E ele está falando que quando ele passa pelas pessoas, entendeu? As pessoas estão sendo convertidas, mas elas ainda não estão conhecendo ali o batismo do Espírito Santo. E Eles não aí, Paulo. sabiam nem conheciam, olha, eu desfazendo a gentileza. Eles não sabiam, nem conheciam, nem tinham ouvido falar a respeito do Espírito Santo nunca, até então. Eles não sabiam nem o que era isso, Espírito Santo. Exatamente. Aí o que que acontece? Paulo está começando a fazer diferente. Agora ele não vai mais, ele não está na sinagoga pregando, mas ele está indo nas pessoas, entendeu? E aí ele coloca a mão e as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Elas creem em Jesus e são batizadas no Espírito Santo de Deus. Então isso é magnífico, né? Então Paulo começa um trabalho diferente aí, Você leu até qual? certo? Até o 7. Tá. Aí, Paulo na escola de Tírano. Você não vê Paulo de novo na sinagoga. Ele está na escola de Tírano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Perdão. Mas você lembra por quê, né? Só para recapitular para a galera aqui, se lembra por quê? O que que rolou? Ele disse que não ia ficar pregando mais para os judeus, somente para os gentios. Aí Deus vai lá no capítulo de ontem, a gente falou sobre isso. Deus vai lá, conversa com ele, fala, Paulo, vai lá, véio, fala com as pessoas, nada vai te acontecer. Aí ele vai, é julgado, manda para lá, o cara fala assim, isso aí é com vocês e tudo mais. Aí ele decide continuar pregando e falar na palavra, mas ele vai para uma escola, né? Ele vai para uma escola, ele vai para lugares diferentes. Isso, ele não vai só para. Não é que ele não vai na sinagoga, é que ele não vai só na sinagoga, né? E ele começa a procurar pessoas que verdadeiramente queiram ouvir da palavra, né? E você vê, Jesus Cristo vai à sinagoga, mas Jesus Cristo vai a outros lugares falando da palavra de Deus também. Então, assim, ele durante 3 meses ele vai numa sinagoga onde ele falou ousadamente a respeito do reino de Deus, né? E visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante a multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tírano. Viu? O pessoal da sinagoga não quer ouvir? Então, ele foi ensinar na escola. Vou para a escola. Durante isso, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, todos os habitantes da Ásia. A Ásia é grande, viu? Ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Lenços. Segura aí. Sim, senhor. Olha só. Que interessante isso, né? Eu acho interessante isso pelo seguinte. Primeiro,
O que me chama a atenção aí, que Paulo, eu falei sobre isso ontem, Paulo, ele fica muito tempo nos lugares. Ele fica 1 ano, 2 anos, e aí você não vê em momento algum aí. Eu estava lendo um estudo ontem, é impressionante como ele não parou de trabalhar. Ele tinha um trabalho secular em todos os lugares que ele ia. Sim. Ele era um cara que ele era incansável, porque ele tinha um Ele trabalho fazia secular. tendas, né? Isso, exatamente. Ele tinha um trabalho secular e ele trabalhava secularmente isso. Ele era um cara que era entendido do processo de, de se sustentar em relação a isso, de ver da obra somente pelo amor. É claro que a palavra diz que o obreiro ele é digno do seu salário, e isso é muito Sim. importante frisar isso, mas ele era um cara assim, que ele não, eu quero correr atrás do meu sustento, eu quero trabalhar, eu quero verdadeiramente correr atrás disso, e além disso, depois do trabalho, ele sempre estava o tempo todo dando aula, sempre se ocupando de gerar resultado. Ele se ocupava por gerar resultado. Paulo não era um cara que se ocupava por se ocupar sem gerar fruto, sem gerar resultado, né? E isso é legal. Isso é muito impressionante. E aí, existia um poder do Espírito Santo tão grande, mas tão grande nele, a segunda coisa que me chama a atenção nesse trecho, que os lenços, os aventais, os lençóis, o que ele usava era levado, colocava em cima dos enfermos, assim, ó, entendeu? E eles eram curados pelo poder do Espírito. Marcelo, por que isso hoje não acontece mais? Acontece sim, hoje em dia acontece sim. Agora a gente quer levantar a mão hoje, fazer a oração hoje, e não mergulhar a fundo no espírito, não entender verdadeiramente. Porque aquilo era cultura, as pessoas nasciam, independente do lar que eles nasciam no meio da religiosidade. Existia uma transição entre o mito e a filosofia nessa época. Mas desde esta época, o mito ainda era muito mais forte. E o que eles chamavam de mito? Eles chamavam de mito a o imaginário, entendeu? O acreditar que, por exemplo, por que teve um tufão ou um maremoto, é porque Houve alguma Poseidon coisa contra estava Deus, algum pecado? ou Poseidon estava chateado, irado. Então, o mito era já muito internalizado desde muito pequeno na cabeça das pessoas, né? A história, a religião e entender que existia Deus já era muito enraizado. Hoje em dia, a gente sabe que tem muita ciência no processo. Não significa que eu não vou acreditar na ciência, na filosofia, na história. Eles têm a sua importância, mas eu preciso entender verdadeiramente também que quem abriu o Mar Vermelho não foi um fenômeno da natureza, entendeu? Só Não que mesmo. a gente busca não acreditar nisso. Eu passei muitos anos, Cláudia, dizendo assim, tudo bem, eu acredito que foi Deus que abriu o Mar Vermelho, mas precisa ter também uma explicação científica para isso. Por que precisa ter? Porque hoje em dia, no mesmo lugar onde o mar foi aberto, de tanto em tanto tempo, ele fica raso. Entendeu? Ele tem uma baixa. Eu acredito verdadeiramente que por causa deste fenômeno precisou dar uma continuidade no processo universal das coisas terem equilíbrio, Paraná. Deus é Deus, velho. Entendeu? Não precisa de nada disso. Ele manda abrir, ele abre, fecha e não dá nada. Ele não perguntou para Jó quem foi que abriu o Mar Vermelho. E quem foi que conseguiu fazer aquela parada? Entendeu? Pronto. Uhum. E aí é acreditar. E existia isso muito forte nessa época. Isso era muito legal, sabe? E aí, falar sobre deuses nessa época era muito mais fácil. O difícil era as pessoas conseguirem entender que era um só. Essa era a parte mais desafiadora dessa época. E aí ele diz assim, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito. Caraca, essa parte aqui, velho. Essa parte aqui, ela é muito top. Ela é muito top. Ela fala assim, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Olha só, velho. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Você não conhece nem Jesus. É aquele cara lá.
Eu coordeno em nome de Cláudia, filha do João, que eu nem conheço, que essa pessoa aí, eu ordeno que você saia porque eu quero fazer o meu nomezinho, sacou? Não faça isso não, velho, que você vai levar uma Cláudia porrada não é tão ninguém. grande, mas tão grande. Ordeno que saia pelo Cláudia poder é de bichinho Jesus de da minha vida. Jacó. Oi? Cláudia é bichinho de Jacó. Os que faziam isso eram os 7. Cadê? Filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. E olha, ele era sumo sacerdote. Ele tinha todo o Filho de São poder Paulo. religioso da época. Todo o poder religioso da época, daquela cidade, daquela polis, estava na mão dele. Você Né? vê a E o resposta que do aconteceu? diabo para ele? O diabo Sim, responde mas para o ele assim: Espírito conheço Maligno lhe Jesus. respondeu. Ó, Conheço olha só, Jesus. mas olha só, presta atenção, porque essa palavra é bem diferente. Olha o que ele diz. Ele diz: conheço Jesus. Paulo sei quem é. Mas vós, quem sois? Poxa. E deu um Muito cacete nele. interessante. Pois é. Possuído, o espírito maligno soltou sobre eles, dominando e tal modo prevaleceu contra eles, e eles, nus e feridos, fugiram naquela casa. Não pode rir, Marcelo. Você precisa orar por essas pessoas e dizer, Sim, mas é Senhor, engraçado. Senhor, não ache bom, não ache bom. Porque, assim, Não. verdade, você não conhece o coração da pessoa, não sabe se ela estava verdadeiramente fazendo isso para se exaltar. Ele era um filho, eles eram filhos de um sumo sacerdote, não é sério. Eles eram filhos de um sumo sacerdote, aquele negócio da religiosidade, eles tinham a religião. E eles olharam aquilo e falaram assim, caraca, Mas, que massa, velho, eu quero fazer essa parada também. E eu vou lá fazer, e eu vou fazer no nome de Paulo. Não, eu vou fazer no nome de mas eles não Jesus, porque o conheciam Paulo que fez. verdadeiramente a Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque, Marcelo, o povo, lá, se a gente voltar, quando Jesus Cristo estava falando sobre a palavra, de repente apareceu um povo que estava expulsando em nome de Jesus Cristo. E aí os Exato. discípulos ficam meio enciumados e falam assim: Ô Jesus, que é isso? Tem um povo aí, né, que está expulsando aí no seu nome e tal. E aí Jesus É. fala assim: olha, se eles estão expulsando no meu nome, se eles conhecem a palavra, né, estão trabalhando direitinho, não estão falando contra mim, qual o problema? Eles estão trabalhando a favor, né? Então, assim, se eles estivessem, se eles fossem verdadeiramente conhecedores de Jesus Cristo, estivessem ali expulsando em nome de Jesus e não em nome de Paulo, se o coração deles realmente tivesse voltado para quem é Jesus, os demônios teriam saído, porque o Espírito Santo iria agir naquele momento na vida, entendeu? Mas aquilo não era de Deus, tanto que não era, que não foi só falta de sabedoria, ali foi falta verdadeiramente de conhecimento da palavra, entendeu? Ó, para você ter uma ideia, tinha um senhor que era muito. é, eu só conheço essa palavra para falar. Ele era muito ignorante com relação a Hum. alguns assuntos. Mas ele é uma pessoa que caminhava na presença de Deus, que buscava a presença de Deus, mas ele era bem bruto, que meu pai conta. Eu, graças a Deus, não vi essa cena, porque eu ia rir muito. Mas meu pai conta que uma vez eles saíram, né? E ele ficava Hum. muito estressado quando o diabo tomava, assim, as pessoas. E aí o povo repreendia, não sei o quê. E ele conta. O cara contou que uma vez o diabo não queria sair de jeito nenhum, ele repreendendo, repreendendo, ele pegou a Bíblia e tacou na cabeça do cara e o diabo saiu correndo. É o peso da palavra, Claudinha. Mas assim, não é o correto a se fazer. O cara não ficou mais endemoniado. Mas... Não é o correto a se fazer, mas assim, o que eu quero dizer é que aquele rapaz, ele estava verdadeiramente disposto a fazer a vontade de Deus. Ele disse, não saio daqui enquanto esse demônio não sair, entendeu? Não era assim, eu quero que o meu nome seja conhecido, eu quero ser poderoso, eu quero isso, entendeu? Ele queria que realmente... E é fato real, viu? Isso E ele aconteceu no estava com Rio. pressa, né? Que ele teve que olhar para ela e disse, esse bicho não vai sair, não, peraí. Sai logo, Na rapaz! cabeça Que eu tô dele. com pressa, meu irmão! Pô! Tá vendo que eu tenho que ir Sai! pro culto? Pode ser. Caramba! Poxa, tá me atrasando para Cadê minha aprender a palavra, palavra? rapaz?
Por aí. E saiu, disse que o demônio saiu. Mas assim, então você vê que assim, tadinho, ele era ignorante mesmo, entendeu? Mas ele não era uma pessoa que estava faltando com a palavra de Deus, digamos assim, né? Não faltou Muito nada da importante. palavra. Muito importante isso que você está falando pelo seguinte. Quando a gente vai em Mateus 7, 22 e 23, é importante esse momento de descontração e de brincadeira, como a gente falou no início, que Jesus Cristo, ele brinca, ele sorri, ele conta essas histórias. Rapaz, tu viu lá os discípulos achando que não ia mesmo dar para comer. E ó, tu viu? Rapaz, eles mesmo, pela mão deles, os pães começaram a se multiplicar, o lanchinho dos meninos, e eles nem perceberam que o milagre estava fazendo pela mão deles, eles que estavam ali, entendeu? E isso eles nem perceberam, mas é muito besta mesmo esse povo, meu Deus. E aí ficava assim, sabe? E dava gargalhada. Eu acredito nisso. Hoje eu estou começando a trabalhar isso na minha mente. Mas existe esse momento de descontração, de felicidade, de alegria, mas existe um momento sério também, no qual ele diz que você está dizendo aí. Realmente Jesus, ele conhece o fundo do nosso coração e ele sabe exatamente se eu estou fazendo. Não sou eu que tenho que saber, não é você que tem que saber. O Espírito Santo, ele direciona. O Espírito Santo, ele direciona e ele sabe o que dizer e como dizer na hora de dizer, certo? E aí, Jesus Cristo em Mateus 7, 22, 23, ele diz, muitos dirão a mim, para provar isso que você está falando, a gente nem sabia, eu não sabia mesmo, mas provavelmente o espírito, até o espírito desceu o cacete nele, provavelmente sabia o que ele estava fazendo ali, né? Então muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei, nunca os conheci. Afasta-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então é muito importante a gente entender o seguinte, que não é porque eu estou expulsando os demônios no nome de Jesus que Pedro segue, que Paulo segue, que eu tenho ligação com Jesus. Entendeu? Se eu nem conheço ele. Não é isso. Exatamente. Não é isso que vai me levar para o trono. Não é isso que vai me deixar à direita do Pai. O Que que dá vai me salvação. Exatamente. O que vai me deixar à direita do Pai é conhecer o Pai. Entendeu? Exatamente. Então eu acho que o ato do homem é justamente isso. Conheça o Pai. Porque se você não conhece a Ele, Ele não te conhece. Entendeu? Ele E não se te conhece. você conhece ele te usar para dar uma biblada, vai acontecer. Eu fico imaginando os bracinhos assim, ó. Peraí, não conheço não, eu tava brincando, eu nem conheço esse Paulo. Eu nunca vi ele não. Nunca vi, nunca vi. Eu só ouço falar, né? E Tadinho aí ele de fala no Jó. ouvido dele assim, é por isso que tu tá levando a peia. Porque se você ouvisse de andar com ele, eu teria ido embora na mesma hora. Preste atenção nessa. Exatamente. Preste atenção Exatamente. nessa. Tá bom? Estamos no A 17? gente tem 20 minutos, vamos lá. Vamos. Ah, a gente está no 17, né? Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles em nome do Senhor Jesus, era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quer dizer, os mágicos, todo mundo ficou com medo, né? Peraí, vamos queimar os livros, vamos Exatamente. fazer o Olha que é só, certo, interessante. porque, né? Alguém fez as contas desse livro. Isso que é interessante. Alguém fez as contas desse livro. Alguém parou para calcular o quanto que eram caros esses livros da magia negra. E eles falam que era muito, calcular, verificaram que chegava a 50.000 denários de livros.
E aí me remete àquela parte da palavra que diz aqui, importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não importa Exato. se são 50 mil denários indo para o fogo, se Deus diz assim, se o seu olho te faz pecar, arranca ele fora, mas Ele fala, tá. peca com seus braços. Oh, sem os braços, mas com o que não te faz pecar. Então, cara, você tá paradinha aí, Tô. tô achando que você tá. É Eu que achei que tava você tava. cortando, mas eu tô ouvindo. Legal. Então é muito importante isso. Que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E as pessoas Rejane! conseguiram enxergaram isso de forma tão profunda que queimaram fortunas em maldição para buscar a bênção. E aí eu vou do 21 ao 41 direto, tá, Cláudia? Para a gente finalizar. Tá bom, por favor, vai, vai, vai. Eu tô Depois sem dessas coisas, óculos, eu tô lendo Paulo devagar. resolveu em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Cássia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia dois daqueles, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Pois, caminho, quando ele diz o caminho, é a pregação, o caminho de Deus, o novo caminho, não é isso? Isso. Beleza. Pois um ouvires chamado Demétrio, que fazia modelos de prata no tempo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Está levando para o caminho do mal. Afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. O contrário daquilo que a gente acabou de ver. Eles estavam nem se preocupando que jogou 50 mil denários no fogo. Esses não estão preocupados com a salvação. Eles estão preocupados que o lucro está diminuindo por causa da notícia da salvação. Que eu não preciso de deuses estranhos e nem de adorar imagens e deuses feitos de ouro para ter a salvação. Eu preciso acreditar em Jesus Cristo. Eu falei que ia direto, né? Desculpa. Vamos lá. Não, Não mas pode somente há falar. o Deixa o Espírito perigo, Santo te usar. tá bom. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e do mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! E a confusão se espalhou pela cidade. Todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaios, Aristócrato, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Olha o direcionamento aí. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabia por que motivo estavam reunidos. Tem uma fila aí? Tem. Está distribuindo alguma coisa? Não sei. Mas fica por aqui. Vambora. Bora! Então Bora! tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus os empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! Ó, escravidão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade é de Éfeso? É a guardiã do templo da grande Diana
e da imagem que caiu do céu. Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não, podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanarão o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também, correndo o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar para a justiça este ajuntamento, e havido disso isso, dissolveu a assembleia. Ou disse, não tem nada para a gente resolver aqui, se acalmem e vão-se embora. É isso que ele diz. Que é o que acontece lá no 18, quando Deus fala para Paulo, não se preocupe, entendeu? Porque eu não vou permitir que eles façam nada com você. Então eles ficam desesperados, o diabo vai ali, né? Cochicha no ouvido de um, do outro, eles ficam desesperados e se ajuntam todos, e aí Deus aproveita e fala assim, ei, peraí, vai embora, não tem nada para resolver aqui não. Entendeu? E acalma a multidão. Então, ali é mais uma vez, Deus cumprindo ali o que prometeu no 18, né? Não se preocupe, Paulo, porque eu estarei com você e não vou permitir que te façam mal algum. Então, eu acho que aqui, Cláudia, tanto o ato de Deus quanto o ato do homem é o mesmo, que é aquele que a gente tinha falado. Qual é? Ó, eu vejo o seguinte, que Deus muda, né? O Espírito Santo muda as pessoas pela presença, né, que vem sobre você. Então, assim, se o Espírito Santo está sobre a tua vida, o Senhor, o ato do Espírito Santo já é através da sua vida mudar as outras vidas. Você percebe isso quando o povo pega o quê? Um lenço com suor de Paulo, ou quando a sombra dele passa, ou quando. E aí o que acontece? O espírito maligno sai daquelas vidas. Olha só a diferença, Marcelo. Isso é muito importante porque Atos 19 fala assim: que aqueles homens expulsaram no nome de Paulo, certo? E não aconteceu nada com o espírito maligno, só com ele. Mas lenços que estavam, né, com suor de Paulo expulsaram espíritos malignos. Uai, mas por quê? Que sacada impressionante. Porque ali está Deus, né? Porque a diferença é que aquele povo, a historinha da Bíblia, da porrada com a Bíblia, a pancada com a Bíblia, é porque aquele povo que pegou o suor não estava ali buscando o suor de Paulo, e sim um pouquinho do espírito que habitava em Paulo. Entendeu? Então a crença deles não era em Paulo, mas em Jesus Cristo, no espírito que estava em Paulo. Mas entendeu? É importante a gente entender também que assim, não é da noite para o dia. Quer dizer, depende do propósito de Deus. Depende do propósito de Deus. Porque assim, esse negócio de não é da noite para o dia. Na verdade, a busca, você enraizar, costumo dizer a respeito do bambu chinês. Como é que tá de tempo aí, Cláudio? A gente tem 10 minutos. Legal. Olha só, bambu chinês, ele faz o seguinte, você planta ele vai criando raiz. Primeiro ano raiz, segundo ano raiz, terceiro ano raiz, quarto ano raiz, quinto ano raiz, e no quinto ano ele sai um pedacinho desse tamanho aqui, assim. Uma vida com propósito fala isso. E aí, exatamente, aí você olha para um lado e olha para o outro e fala assim, caramba, velho, 5 anos para sair um negocinho desse tamanho. Quando ele sai, velho, ele vai lá mais alto do que a Torre de Babel conseguiu chegar. Puf, certo? E aí, o que acontece? Acontece que ele está bem aqui, assim, ó, quando vem o vento, Cláudio, ele vem, ó, e enverga até 180 graus, velho. E ele não se quebra e ele não se sai do lugar. Por quê?
porque ele tem raiz para suportar isso. Você imagina se ele começasse a brotar junto com raiz. Então, assim, é importante a gente entender que dentro do processo de ter esse poder, dependendo do propósito, você tem raiz. Porque Jesus Cristo, o Espírito Santo, sustenta, entendeu? Para você chegar nesse nível. Agora, é preciso entender também que no Pentecostes, eles tiveram o processo antes. Eles passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus, criando. Eles passaram 3 Três anos e anos e meio. meio aprendendo, depois mais 40 dias com Jesus, depois aguardaram o Pentecoste, aí depois eles foram batizados, quer dizer, foi todo um processo, né, de Então mudança, de não adianta. transformação. Você não Não sabe, foi que da não noite para o sabe, dia. não conhece, não sabe quem é Jesus. Como você falou no início do vídeo, só conheço Jesus a partir do conhecimento e não da sabedoria, entendeu? Quando eu conheço Jesus somente dessa forma, ou seja, a partir de outra pessoa, eu não vou conseguir fazer sinais de maravilhas. Não vou. Quer dizer, o Espírito Santo não vai conseguir me usar porque ele não está em mim, velho. É só isso, é simples assim. Ele não está em mim. Se eu não conheço o dono do Espírito, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Se eu não conheço o dono do Espírito, como é que eu vou conhecer o Espírito? Se eu não conheço o E Espírito, é ele não está como em mim. você falou, Marcelo, depende do propósito, porque, por exemplo, a burra de Balaão, entendeu? Ela não tinha o Espírito Santo Ela dentro viu o dela, anjo. né? E ali ela foi lá e falou: você não tá vendo esse anjo, não, você é idiota? Tá meio retardado aí? E Balaão conhecia a Deus. Balaão conhecia Deus. Balaão andava com Deus e mesmo assim foi teimoso. Mas havia propósito. Disse assim, você não vai amaldiçoar o povo de Israel que eu acabei de tirar do Egito. Você tá ficando doido? Tá maluco? O Você ainda não coração dele entendeu o ficou propósito? balançado pelo tesouro. O problema foi esse. Exatamente. É. Então, e morreu, entendeu? Morreu como? Morreu lutando contra o povo de Israel. Babaca. Então, assim, desculpa, mas foi meio babaquinha. Bobo. É. E aí o Se que. inflamou da maneira errada, infelizmente. Exatamente. Gostaria Exatamente. eu gostaria de encontrar com ele e perguntar para ele, brother, me conta aí, como é que foi? Ouviu a burra falar, me diga aí, velho. Como é que foi? Você se espantou? É o quê? É, é uma burra? Eu queria perguntar para ele, de verdade. Entendeu? Tomara que eu tenha a oportunidade, que ele esteja num lugar legal. Amém, amém. Até porque Jesus Cristo desceu, né, ao inferno, pregou as almas cativas, então há uma grande probabilidade, sim. Sim. Mas, assim, então, depende do propósito. Pode ser pirlim-pim-pim? Pode ser transformação imediata, como aconteceu com Paulo? Pode ser um processo? Pode. Então, depende. Só quem conhece o coração do homem é Deus. Deus conhece o coração do homem. Quer Ele quer sair sentar do quarto, eu acho, né, não? É. Ele quer falar também, ele gosta de conversar. Aqui, ó, tô conversando. Oi, Abra a porta, vai você. Você ouviu o que ele falou? Abra a porta, você. Vou abrir, eu pai, vou peraí. abrir, pai. Então, o que acontece? Então, pode ser, depende de como Deus quer agir na sua vida, depende de como você permite Deus agir na sua vida. Porque a gente vê isso bem claro com Pedro. Olha só, cara, ele andou com Jesus, diferente de Paulo. Ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus ressurreto. Ele teve uma conversa, né, com Jesus. E aí, o que acontece? Ele volta para pescar e Jesus tem que ir lá buscar ele. Paulo viu Jesus uma vez só, disse assim, opa, meu irmão, tem coisa errada aí, não servir a Deus, que eu não quero servir o inimigo nunca mais na minha vida, né? Então, assim, depende do que Deus quer trabalhar na sua vida, né? Depende muito do que você permite, né? E do que você permite ser trabalhado. Eu conheço a Deus desde os meus 9 anos de idade, eu conheço a Deus. Agora, andar com ele, andei por um período, me afastei, andei por outro período. Então, assim, depende de como você permite também. Tô tipo o pessoal de Canaã quando chegou lá. É o quê? Tô tipo igual o pessoal de Canaã quando chegou lá. Às vezes estou, às vezes não estou. Não, agora eu estou para sempre eternamente. Até depois do fim. Meu pai também, ó. Eu também tô, né, pai? Ele também tá com Jesus. Tá. Vamos fazer a oração para a gente finalizar? Hoje é você.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, continua, Senhor, na presença de cada um, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que está aqui ouvindo a tua palavra, aqueles que vão ouvir depois. Fala do teu amor, Senhor, transborda, Senhor, e cura, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a vida espiritual, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de cada um de nós. Que o Senhor Deus de Israel venha trazer cada vez mais e mais conhecimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que possamos, Senhor, possamos ser, Deus eterno, vaso, Senhor, na tua mão, Pai. Ô, Senhor, como oleiro, vem, Senhor, em nome de Jesus Cristo e molda a nossa vida conforme a tua vontade e teu querer. É o que te pedimos, te agradecemos. Um sábado, uma semana abençoada para a honra e glória do teu nome. Só hoje, faz só hoje abençoado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para toda a eternidade. Amém. Amém. Beijo. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. 12:05 pontualmente.